Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Direito Cast. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha nas redes sociais, que isso ajuda a gente pra caramba a crescer. Bom, hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é fundamental. A relação, às vezes bem complexa, entre o direito internacional e o nosso direito interno. E para a gente já começar a pensar junto, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Será que uma lei brasileira pode ser invalidada por um tratado internacional? Pensa bem. Essa pergunta já abre um debate enorme sobre soberania, sobre cooperação global e mexe com a própria estrutura do nosso sistema de leis. Vamos desvendar isso juntos. Então, para a gente entender esse possível conflito, a gente precisa conhecer duas grandes teorias. A primeira delas é a teoria monista. Pensa assim. No monismo, o direito internacional e o interno são uma coisa só, um sistema jurídico único. É como se fosse um condomínio, sabe? A regra geral no condomínio vale para todos os apartamentos, direto, sem precisar que cada morador crie uma regra própria para aceitar a do condomínio. Ou seja, a norma internacional já entra valendo nos países. Do outro lado da rua, a gente tem a teoria dualista. A analogia aqui muda completamente. Imagina duas casas vizinhas, cada uma com suas próprias regras, totalmente independentes. Para os dualistas, é exatamente isso. O direito internacional e o interno são dois sistemas separados. A regra da casa do vizinho só vai valer na sua casa se você formalmente decidir adotá-la. Ou seja, a norma internacional precisa ser trazida para dentro por um ato do país. Olha, essa tabela aqui resume a coisa toda de um jeito bem visual. No monismo, sistema único, aplicação da norma, puf, direta e imediata. E se der conflito? Geralmente, a norma internacional, que é vista como superior, é que prevalece. Agora, no dualismo, são dois mundos jurídicos separados. A norma lá de fora precisa de um convite formal para entrar. Ela requer essa incorporação. E aí, se der conflito, a gente resolve olhando para a lei que fez essa incorporação. Tá, mas e o Brasil? Onde é que a gente se encaixa nessa história toda? O nosso modelo é o chamado dualismo moderado. O que isso quer dizer na prática? Que sim, a gente vê os sistemas como distintos, mas existe um caminho bem definido para que as normas internacionais ganhem força de lei por aqui. Não é automático, mas também não é uma porta fechada, entende? É um processo. E que processo é esse? Vamos dar uma olhada no passo a passo. Primeiro, o Poder Executivo, lá o presidente e seus ministros, negocia e assina o tratado. Mas assinar não basta. O passo 2 é crucial. Esse tratado tem que passar pelo Congresso Nacional para ser aprovado. É o Legislativo dando seu aval. Com essa aprovação na mão, o presidente da República pode, então, ratificar o tratado, que é a confirmação oficial do Brasil lá fora. E para fechar, para que o tratado realmente valha aqui dentro para todo mundo, o presidente edita um decreto de promulgação. Percebe como é um diálogo constante entre os poderes? Gente, uma pausa rápida. Se esse conteúdo está ajudando a clarear as ideias, que tal compartilhar com os colegas da faculdade, com os amigos do trabalho? Esse apoio é o que nos dá força para continuar desenvolvendo o canal e trazendo mais material de qualidade. Ajuda muito mesmo. E essa diferença de modelos fica super clara quando a gente olha aqui para o lado, para os nossos vizinhos do Mercosul. Enquanto o Brasil adota o dualismo, parceiros importantes como a Argentina e o Paraguai são monistas. Lá, um tratado que eles ratificam já tem um status superior às leis nacionais. Isso, na prática, muda tudo na hora de aplicar as decisões do bloco. É um exemplo perfeito de como a teoria jurídica molda a realidade do dia a dia. O Protocolo de Las Lenhas é outro exemplo fantástico de como o nosso dualismo funciona na prática. A gente tem uma norma internacional que diz: países do Mercosul cooperem juridicamente. Beleza, essa é a solicitação. Mas na hora de fazer a coisa acontecer, o como uma carta rogatória vai ser cumprida aqui no Brasil, aí a gente segue a nossa lei processual, as regras da nossa casa. A norma internacional pede, mas é a lei interna que executa. Bem dualista, né? Agora, vamos para o ponto que talvez seja o de maior tensão em todo esse debate. O Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Ok. Só que a nossa Constituição Federal proíbe, com todas as letras, a extradição de brasileiros natos. E aí? Ficou um nó, né? Se o TPI pede a entrega de um brasileiro nato para ser julgado, o que vale mais? A nossa Constituição ou o tratado internacional que a gente assinou? Olha só o que diz o artigo 5º da nossa Constituição. A redação é categórica. Nenhum brasileiro será extraditado. Ponto. E essa é uma cláusula pétrea, ou seja, uma daquelas regras que não podem ser mudadas. É uma proteção gigantesca para o cidadão nato. Então, a pergunta continua. Como é que o Brasil consegue cumprir o compromisso com o TPI sem rasgar a própria Constituição?
E a solução, pessoal, está numa distinção jurídica que é sutil, mas que faz toda a diferença. Uma coisa é extradição, outra coisa é entrega. A Constituição veda a extradição, que é um ato de cooperação entre dois países, dois estados soberanos. Já o que o Brasil faz com o TPI não é isso. É um ato de entrega, uma cooperação com uma organização internacional. São conceitos jurídicos diferentes, é por isso que o Brasil pode entregar alguém ao TPI sem desrespeitar a proibição constitucional de extraditar. Genial, né? Beleza, mas por que toda essa discussão é tão importante assim? Porque essa relação entre o direito de fora e de dentro define como o Brasil vai aplicar tratados de direitos humanos, como ele se comporta em acordos comerciais que afetam a nossa economia e como coopera em investigações criminais que podem atravessar fronteiras. É uma questão que mexe diretamente com a proteção de direitos, com o nosso bolso e com a segurança pública. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo cada vez mais globalizado, mais conectado, será que esse nosso modelo dualista, com todo esse processo passo a passo para internalizar uma norma, ainda é o ideal? Ele está preparado para os desafios do futuro, que são cada vez mais rápidos e complexos? Ou será que em algum momento a gente vai precisar repensar essa relação? Fica aí a pergunta. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui. Se curtiram o conteúdo, não se esqueçam, sigam o DireitoCast lá no Spotify para não perder nada. E claro, deixar o like aqui é super importante para a gente, fortalece demais o nosso trabalho. E para quem prefere assistir, é só acessar DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.